Este livro aqui, A Fortaleza dos Vencidos, o senhor oferece aqui para Luiz Carlos Guimarães e também a memória de Luiz Inácio Maranhão Filho e Emanuel Bezerra. Não é? Emanuel Bezerra foi assassinado pela ditadura militar. Luiz Maranhão também. Também. Luiz Maranhão também. É uma renda homenagem. Inclusive, Luiz Maranhão é personagem do livro. Emanuel morreu jovem, torturado. Luiz Maranhão também foi torturado por Sérgio Fleury. Né? E é preciso registrar isso, é preciso registrar esse tempo de terror, de horror, esses anos de chumbo a partir de 1964. E registrar isso para que não se repita, inclusive, como uma coisa que a humanidade, que a democracia não permita mais repetir, foi algo que quebrou toda uma trajetória de muitos intelectuais que acabaram suas carreiras em função da ditadura militar. E o Brasil perdeu esses valores? Com certeza, com certeza. Momentos sombrios, momentos de terror, sabe? E esse livro tem umas passagens que mostram essa tortura, que mostram esse terrorismo militar. O senhor foi preso pela ditadura, o senhor chegou a ser torturado? Foi. Não, a tortura era só de madrugada, os interrogatórios com uma luz imensa nos seus olhos. Ainda hoje eu tenho um trauma quando vejo uma luz muito forte, mas não passou disso. Naquela época, no 64, começo do golpe, não houve muita tortura. O próprio Luiz Maranhão, que tinha sido torturado antes, não foi, o Piano não foi. O problema foi com AI-5. Com AI-5, em 1968. 1968 engrossou, né? Foi Inclusive escreveram a tortura, porque era até uma autotortura, porque tem autocensura, né? Você já escrevia com medo. Pois é. Eu morava nesse tempo, estava passando uma temporada em Lisboa. Eu me lembro que eu estava no bar Monte Carlo, em Lisboa, quando soube, 13 de dezembro de 68, que tinha havido mais um golpe sobre o golpe no Brasil. Eu estava com um poeta comunista ao meu lado, Ernesto Manuel de Melo Castro, ele que me deu notícia e nós demos um viva. Naquele tempo também o salazarismo perseguia um viva ao Brasil, viva a democracia, e tomamos muito vinho, entendeu? Em protesto e ao mesmo tempo para diminuir aquela dor que seria o golpe de 68. Que dizem muitos historiadores que foi muito pior, né? Porque foi a linha dura que assumiu e, consequentemente, não somente foi cerceada a liberdade, como muito mais tempo, né? Que eles pensavam em diminuir o tempo de ditadura, tinha uma briga interna, né? O senhor falou no bloco anterior de quando vê luzes fortes na sua frente, ele lembra ainda daquele momento de tortura psicológica colocado pela ditadura militar. Há algum outro, para quem é preso em função das suas ideias, há algum outro tipo de fantasma que lhe segue ou o senhor superou isso? Não, o curioso é que o que ficou foi uma certa timidez diante dos flashes que eu estou tentando superar. Eu estou bem melhor do que antes, mas já era tempo de superar. Eu vejo um flash do Amado, eu me lembro exatamente na noite em que eles chamavam para o interrogatório, sabe? E aquilo era terrível, você era acordado, era quase sacudido da cama, levado para uma sala nua, só com um tamborete, aquele holofote tremendo e os dois interrogadores circulando e fazendo perguntas à sua volta. Você não podia mexer a cabeça, você tinha que olhar sempre para lá. E qualquer coisa, eles não batiam, mas davam umas pancadinhas nas costas, nos peitos. Perguntou a mim assim: você conhece algum comunista aqui em Natal? Eu digo: conheço. Quais são os comunistas que você conhece? Eu digo: Luiz Maranhão Filho e Vulpiano Cavalcante. Justamente que eu tinha recebido essa orientação de Vulpiano. Diga que conhece, diga se conhece o nome, que todo mundo sabe que nós somos. Quando eu disse isso, o cara me deu uma porrada nos peitos e disse: não queira ser mais burro do que você já é, não. Você está pensando o quê? Quer dizer, isso fica a vida inteira na mente, na lembrança, na cabeça da gente, não larga nunca.
Eu só imagino, é aquela tortura que Emanuel deve ter passado, que o Luiz Maranhão deve ter passado, de choques elétricos, de pau de arara, né, de banhos pra quase até a morte por asfixia. Isso é um negócio crudelíssimo. Não permitir que o indivíduo durma. Pois é. E tem um capítulo neste livro que relata exatamente uma sessão de tortura no DOI-CODE do Rio de Janeiro. É uma forma também de botar isso para fora? Exatamente, com certeza. Delegado, como foi que dizem todos os escritores que por trás do bom escritor tem sempre um bom leitor, necessariamente um bom leitor, um grande leitor. Como foi que o senhor se apaixonou pelas letras? Quem foi a influência? Quem foram as grandes influências do poeta, do escritor Ney-Leandro Castro? Olha, eu costumo dizer, contar uma história seguinte, que eu era aluno do Externato São Luís, do Padre Eymar. Eu era um aluno aplicado e ganhava de presente livros, como prêmio de primeiro lugar, livros, e esses livros a gente tinha que ler e comentar em classe. Esses livros eram profundamente desagradáveis, eram livros geralmente religiosos, aquele catolicismo bobo, sabe? O menino que não faz artes, o menino que não faz isso vai para o céu, o menino tem que ser comportado para ganhar o reino dos céus, e aquilo era uma chatice imensa. Meu pai era um grande leitor e uma vez me viu muito chateado lendo um desses livros do Padre Eymar, e disse: "O que é que você tem, meu filho?" Eu disse: "Olha, meu pai, os livros são tão chatos, são tão desagradáveis." Eu disse: "Espera aí, vou lhe trazer um livro." Eu me trouxe Capitães de Areia, do Jorge Amado, e foi o meu primeiro alumbramento, como diria Manuel Bandeira, ao ver uma mulher nua pela primeira vez. Aquilo foi uma emoção. Então, um livro é isso. Não é aquela coisa piegas em busca de um lugar no paraíso. Livro é brincadeira, é doce sacanagem, sabe? É coisa bem escrita, é história que envolve. A partir daí, aos 11 anos de idade, eu comecei a ler sempre, sempre, sempre. Quando entrei no Ateneu, Zila Mamed, a grande poetisa nossa, me orientou para a leitura. Mais tarde, Nilton Navarro me orientou para outras leituras. E assim vai até hoje. Eu não consigo pensar na vida sem livros. E, universalmente, se o senhor tivesse que eleger um livro, um escritor, seria muito difícil responder? Não, Don Quixote, para mim, é o maior livro de ficção da humanidade. Don Quixote de La Mancha. E de poesia? Poesia são tantos. Poesia, eu gosto do Verlaine, do Rimbaud, do Baudelaire, dos nossos Bandeira, Drummond. Augusto dos Anjos está em seus preferidos? Augusto dos Anjos não gosto, não. Eu sou uma das raras pessoas, sabe, que não gosta de Augusto dos Anjos. Eu corro o risco de, quando sair daqui, sofrer o atentado de algum paraibano que esteja por perto. Porque ninguém pode falar mal de Augusto dos Anjos. Inclusive, esse atentado pode ser com alguém declamando versos íntimos. Eu queria perguntar, tem algo edipiano no seu livro de Ojuara? Qual personagem tem um trama que tem algo de Édipo? Essa leitura clássica lhe influencia na criação de personagens? Olha, eu gosto dos clássicos, mas eu leio, uma posição importante para me prender, não é ter erudição, é principalmente ter prazer. Quando o clássico me dá prazer, eu leio e releio. Quando, por exemplo, Don Quixote me dá um grande prazer de leitura. Não é porque ele seja o melhor livro do mundo para mim, é porque, além de tudo, aquela trama maravilhosa, ele dá prazer de leitura. Para mim é fundamental. Sabe? Édipo Rei me dá prazer de leitura. E por isso que eu coloquei naquela trama do filho e da mãe, e de Pantanha e a mãe, quer dizer, eu coloco um pouco do Édipo Rei ali. Sabe? E nas minhas tramas, principalmente em Ojuara, tem muita coisa escondida. Tem muita coisa escondida. Só uma pessoa, Marli de Oliveira, escreveu um artigo dizendo que tinha encontrado coisas escondidas que ninguém percebe. Sabe, eu acho que ela encontrou. Espero que você seja um desses que vem pegar meu autógrafo e depois leia a Fortaleza Vencida, descobrir o que é que está aí por trás desse livro. Até lá, quarta-feira, na Siciliano. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado.